Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vou falar pra vocês sobre como foi a minha experiência fazendo as MMEs, que são as mínimas múltiplas entrevistas que contam como segunda fase do vestibular Albert Einstein. Bom, em primeiro lugar, participaram 18.590 pessoas da primeira fase, que fizeram a primeira fase, e daí passaram para a segunda apenas 560. E essas 560 foram divididas em dois períodos: o período da manhã, que começa às 7 da manhã, e o período da tarde, que eu não tenho certeza que horas começa, mas acredito que seja por volta de meio-dia ou 2 horas. Bom, o meu foi o período da manhã, daí eu acordei às 3 da manhã, porque eu moro a 2 horas, um pouquinho, de São Paulo. Daí eu cheguei lá às 6 e entrei lá às 6h30. Daí eu vou mostrar a roupa que eu fui. Bom, gente, eu fui com essa calça de alfaiataria preta, uma regata básica, mas com alça mais grossinha, esse blazerzinho e esse tênis creme pra combinar com o blazer. Na maior parte do tempo eu fiquei com o casaquinho, porque tava muito frio lá por conta do ar-condicionado. E uma coisa que eu fiz, que eu não recomendo vocês fazerem, é que eu deixei pra comprar essa calça um dia antes das entrevistas. Então, se eu não tivesse achado essa calça perfeita, que não precisasse fazer barra, nem diminuir na cintura, nada, eu ia ter me dado mal, mas eu achei. Mas não façam o que eu fiz. Bom, chegando lá, a primeira coisa que eles pedem pra você fazer é colocar todos os seus pertences, menos o documento, dentro de um saco, que depois eles vão vedar aquele saco, mas com um número dentro, e você vai ficar com outro número, tipo... Dentro do meu saco ficou um papel 93 e eu fiquei com outro papel 93 pra poder pegar só no fim do processo seletivo. Então não adianta levar água, não adianta levar comida, não adianta levar nada, só leva o documento, que é só isso que você vai poder ficar com você, o documento e o casaco. Bom, daí pegaram minha bolsa, vedaram, tá? Fecharam. Pegaram, levaram pra eles, guardaram em algum lugar, não sei onde. Daí a gente ficou numa salona, assim, em pé, em fila. E depois começaram a chamar os nossos nomes por ordem alfabética. Mas não necessariamente na ordem, tipo, eles falaram: ah, vem quem é do... tem nome que começa de M a P. Daí ia. E daí, no fim, o nosso processo foi um pouco mais demorado, por causa que teve um problema no sistema deles. E daí a gente teve que ficar mais tempo esperando lá. A gente ficou uns 30 minutos lá esperando. Daí depois, quando eles chamam, a gente sobe uma escada e tem um balcão com várias moças. E daí tá várias fileiras separadas pelas essas categorias de letra. Daí você vai na fileira da sua letra, eles pedem seu RG e te dão um crachá de identificação. Bom, daí, pegando o crachá, você vai pro auditório. Daí lá no auditório vai ter uma palestra explicando um pouco sobre como funcionam as MMEs e tirando dúvidas de quem precisar. Mas não é nada muito demorado e também acho que não dá pra se preparar só com aquilo. Acho melhor se preparar antes, vendo vídeos no YouTube, conversando com o seu cursinho, etc e tal. E daí, depois dessa entrevista, eles começam a chamar por grupo. Eu tava no grupo 1, no 2, desculpa, eu tava no grupo 2. E daí tinha 17 ilhas em cada grupo. E essas ilhas são compostas por 8 pessoas, porque são 8 mini entrevistas. E é tudo já no hospital. Então eles fecham, tipo, um prédio inteiro do hospital só pra fazer isso. Bom, daí o grupo 1 foi e a gente ficou assistindo Elementos da Disney. Ficamos 1h40 lá assistindo o filme, deu pra assistir o filme inteiro. E ainda eu chorei no fim do filme, então meu rímel tava todo borrado. E eu ia ter que fazer uma entrevista com o meu psicológico abalado por causa daquele filme muito sensível. E eu choro fácil em filme. E, bom, a gente ficou lá 1h40, daí foram chamando por ilha, a gente foi se organizando e a gente subiu pra onde ia ser a nossa entrevista. Daí são 8 portas, daí você fica virado de costas pra sua porta, espera 1 minuto, eles vão avisar, né? Daí eles vão falar, ah, pode virar e ler o briefing. Daí você vira, pega uma folha que tá presa na porta e vai ler sobre o tema que vai debater, ou a situação, problema, ou, no caso, se for pra ver um vídeo, você vai sentar no iPad, eles têm um fone pra cada pessoa, mas você não leva, e assiste o vídeo. Daí, depois desses 2 minutos que você pode usar pra ler e assistir o vídeo, você entra na sala e tem 6 minutos pra conversar com o entrevistador. Daí, agora eu vou contando, não necessariamente na ordem, porque eu já não lembro a ordem, mas contando conforme eu vou lembrando. Bom, uma das entrevistas é sempre com um ator. E no meu caso, o ator era um universitário, tipo, uma pessoa da sua sala, que tava tendo problemas com falta, que ele tava faltando toda a sexta e chegando segunda só à tarde.
E daí ele tava saindo da coordenação, meio triste, e você esbarrou com ele e começou a conversar com ele, tentando ver por que ele tava mal, etc. Bom, daí eu cheguei e falei, oi, eu sou a Sofia, a gente tá na mesma sala. Qual é o seu nome mesmo? Ele falou, é o José. Eu falei, e tá tudo bem com você? Como você tá? Ele falou, eu tô meio mal por causa que eu tô faltando muito e a coordenadora tá falando que não dá mais, mas é por causa que meu avô morreu. E daí eu tô indo pra minha cidade, que é Limeira, que é meio longe daqui, pra poder ficar com elas nesse momento difícil. Só que acaba que eu tô faltando muito. E às vezes quando eu tento ficar aqui, eu fico lembrando delas lá e eu não me sinto bem. E daí eu não sei o que eu faço, daí eu tô triste. Daí você vai ter que ir aconselhando a pessoa e tal. Gente, o ator é fantástico, juro, fantástico. Daí eu conversei com ele falando que ele também falou que ele tava muito estranhando São Paulo, porque ele veio de Limeira e ele achou as pessoas daqui muito frias. Então eu falei, eu tenho um grupo de estudo na quarta tarde, por que você não vai com a gente vai adorar te receber. Daí sobre o negócio dos pais dele, eu me mostrei empática, né? Nossa, que ruim, tipo, assim, né? Daí eu falei, por que você não procura a psicóloga da escola, da faculdade? Eu já procurei várias vezes, elas são muito boas. Porque às vezes quando você tá com um problema, fica difícil você ver uma solução, porque você tá muito preocupado. E às vezes uma visão por fora e profissional possa te ajudar nisso. Foi também pra conversar com a faculdade, mostrar seu ponto, pra ver se eles têm alguma dica do que você fazer ou alguma tolerância. Daí eu perguntei, mas eu sempre falei que, tipo, se é o seu sonho mesmo, vai ter uma solução, você vai achar alguma coisa. Daí acabou o tempo. Eu achei que eu fui muito bem, eu achei que eu ia travar nesse negócio do ator, né? Mas não, eu fiquei muito feliz com minha performance. Bom, daí a do vídeo era um vídeo que tinha dois grupos de pessoas, tipo, já adultos, assim, de uma empresa. E daí eles mostravam, por exemplo, uma mulher limpando uma mesa, uma mulher branca. Daí eles falavam, deve estar limpando a casa dela, né? Alguma coisa do gênero. E daí, quando mostravam uma mulher pro outro grupo, uma mulher fazendo exatamente o mesmo movimento, com exatamente as mesmas roupas, no exatamente o mesmo lugar, só que negra, eles falavam, deve ser uma empregada doméstica. E daí também tinha outros casos, por exemplo, um cara branco de terno, falavam, deve ser um empresário. Daí um cara negro de terno, deve ser segurança de shopping, ou motorista de alguém. Daí um cara branco cortando o jardim. Deve tá parando o jardim da casa dele, porque ele não tem cara de empregado. Daí um cara negro cortando o jardim. Ele deve ser jardineiro de alguma casa, entendeu? Daí eu cheguei lá falando que era uma evidência clara do racismo estrutural. Fiquei falando sobre como muitas vezes acontecia coisas que a gente nem percebia que era racismo. Fiquei falando das origens históricas, das consequências do dia de hoje, das falhas que ainda tem em resolver essa desigualdade. Expliquei de onde vem essa desigualdade. Daí ele falou, e você acha que algum dia você poderia ter alguma atitude racista com alguém, algum paciente? Eu falei que eu acredito que não, porque já faz muito tempo que eu sei sobre isso. Eu sempre me policio, porque eu acho um tema muito importante, que tem muitas raízes históricas, que a gente sempre discute sobre isso. E acredito que não, mas daí ele falou, e se alguém fosse racista com sua paciente ou com alguma médica colega? Daí eu falei que eu ia tentar conversar com a pessoa pra mudar. Primeiro eu ia confortar a pessoa que sofreu o racismo, pra ver se ela tava bem, se ela precisava de alguma ajuda, alguma coisa que eu pudesse ajudar, mesmo que não seja nada. Daí depois eu ia falar com a pessoa que fez isso, tipo, pra tentar mudar a ideia dela. Porque não adianta a gente ver o racismo acontecendo e fechar os olhos e fingir que nada aconteceu. A gente tem que, do mesmo jeito que essa cultura racista foi criada há 500 anos atrás, a gente também tem o poder de mudar a cultura atual e trabalhar para que isso seja ultrapassado. E eu ia conversar para tentar mudar a opinião da pessoa, mas caso a pessoa não fosse... Porque tem gente, às vezes, que você conversa que não adianta conversar, né? Eu não falei assim, tá, gente? Mas eu também falei que... Mas também, se caso fosse um crime, eu ia ir atrás, porque eu falei que a impunidade é um dos maiores estímulos para cometer falta. E tem que estar claro na sociedade que é crime, que não tem escapatória, que é errado. Não adianta você fazer e achar que não vai dar nada. Pra ficar bem claro, assim, que isso é errado. Daí falei sobre isso, adorei esse papo. O entrevistador é super legal.
Todos eram, só um que não muito, assim, tipo, ele era mais seco, mas daí eu já... Bom, daí em outra entrevista era sobre uma notícia, o briefing era sobre uma notícia, tinha um jogador que o time dele perdeu, e daí uma entrevistador ou entrevistadora foi falar com ele e falou, nossa, como você tá se sentindo com esse fracasso? E daí ele deu toda uma lição de moral, falando que não era um fracasso, que, tipo, você é promovido todo ano no emprego? Não. Então quer dizer que no ano que você não é promovido, você foi um fracasso. Tipo, ele foi dando outros exemplos, e daí você tinha que conversar com o entrevistador se você concordava com a fala desse cara, que você achava sobre. Eu falei que eu super concordava, e ele pedia pra dar exemplos da sua vida, que isso aconteceu. Daí eu falei que, por exemplo, no Enem, esse ano eu fiquei com média simples de 790 por aí. E a faculdade que eu queria precisava de uns 810 pra passar com segurança, assim. E daí, no primeiro momento, eu fiquei triste, porque, tipo, poucos pontos e, tipo, não vai ser dessa vez, vou ter que fazer cursinho. Mas daí, isso foi até que momentâneo, porque depois eu lembrei que ano passado eu tava com 730 de média simples. Então, eu subi 60 pontos. Isso é muita coisa, é um puta progresso. Imagina se no ano que vem eu aumentar 60 pontos também. E daí, eu falei sobre isso, que muitas vezes as pessoas só focam no resultado... Só focam no resultado, mas o progresso é o que mais importa, o caminho todo que você faz, nunca desistir. Falei sobre isso, daí eu também falei sobre... Daí ele pediu outros exemplos, sem ser escola. Daí eu falei sobre quando eu comecei a correr, que antes eu não conseguia correr, eu só conseguia caminhar. Daí depois eu comecei a correr, tipo, no máximo 1 minuto. Daí depois foi passando o tempo, eu fui continuando, fui perseverando. E no fim, agora eu tô conseguindo correr bem melhor. Então eu falei sobre esse exemplo. E tinha mais um que eu falei, mas eu esqueci agora. Bom, esse foi também um entrevistador super legal o papo, muito, muito mesmo. Daí, na outra entrevista, o tópico foi sobre contratos invisíveis. O que seria isso? Você vai num jogo e daí, por exemplo, eu finjo que me machuquei só pra poder sair do jogo. Ou, por exemplo, eu tô jogando queimada. Na verdade, esse foi o exemplo que eu dei, né? Eu tô jogando queimada, daí me queimam, mas eu finjo que não me queimaram, entendeu? Algo do gênero. Depois eu vou tentar achar a matéria, daí eu coloco aqui. Eu vou procurar pra ver se eu acho. E daí ela perguntou se eu já tinha feito um desses contratos invisíveis, assim. Daí eu falei que quando eu tava no segundo, quando eu fui ter minha primeira prova, né? Eu fiquei muito nervosa, porque eu nunca tinha tido uma prova e toda aquela pressão de ter que deixar a mochila na frente, de não poder falar com ninguém, ter horário pra acabar. Daí eu fiquei muito nervosa e, tipo, a minha irmã ainda fez um terrorismo emocional comigo. E daí eu falei que eu fingi que tava com dor de cabeça no dia e não fui fazer a prova. Mas aí depois eu perguntei com os meus amigos sobre como tinha ido, eles me acalmaram e daí só depois eu fui fazer. Então eu falei que esse foi um contrato invisível que eu fiz comigo mesma. Daí eu também falei sobre esse negócio da queimada, eu falei uma história que o Henrique, meu namorado, me contou, que ele tava jogando queimada com um menino que há muito tempo tirava sarro dele, sabe? Meio que fazia bullying com ele, algo do gênero. E daí ele queimou o menino e o menino fingiu que não tinha queimado. E daí eles começaram a jogar e o menino só, sabe, provocava. Daí uma hora ele não aguentava mais e o menino chamava Gabriel. Ele falou, joga, Gabriela. Daí o menino ficou muito, muito bravo. Daí foram falar com as professoras, mas ele era o queridinho da professora. E daí as professoras chamaram ele para uma sala e só ficaram culpando ele, não deixaram ele falar. Daí ele ficou muito bravo dele não conseguir falar. Daí ele foi pra casa muito triste, porque ele não tinha conseguido se defender, ele só foi atacado sem nenhum direito de defesa. Daí ele falou pra mãe dele pra ir pra escola, pra falar, tipo, o que tinha acontecido, como o Henrique tava se sentindo. Daí no outro dia ele conseguiu que as professoras ouvissem ele, e daí no fim os dois foram suspensos. Mas eu acho melhor que os dois tenham sido suspensos do que você ficar com aquela sensação de, tipo, você foi invisibilizada, você não teve o direito de fala, sabe? Daí eu contei que isso tinha, tipo, o negócio de fingir que não tinha sido queimado foi um contrato invisível. Daí depois eu dei uma elaborada na história. Mas é verdade, real.
Mas foi isso. Mas eu também tinha dado outro exemplo que agora eu esqueci. Vai ter várias coisas que eu vou ter esquecido, juro. Eu juro que eu tô tentando lembrar de tudo, tá? Bom, daí eu acho que eu tô na quinta entrevista, né? Foi sobre pontualidade e cultura. Daí eu não entendi muito bem a relação entre pontualidade e cultura. Mas daí eu falei que o Henrique tinha me contado que quando ele foi pra Alemanha, se marcavam um horário, você tinha que chegar 15 minutos antes. E se você não chegava, eles ficavam extremamente bravos. Daí eu falei que é meio que tá nas entrelinhas daquela cultura que se tá marcado um horário, você vai chegar antes, uns 15 minutos antes. E daí eu falei que que também daí eu falei do Brasil, que no Brasil, dependendo da ocasião, tinha uma cultura diferente. Se fosse formal, o mais normal é as pessoas serem pontuais. Mas numa coisa informal, tipo, sair com os amigos, é muito comum você marcar às 8 e eles chegarem 8h30, 9. E daí eu falei sobre essa questão de, tipo, dependendo da situação, a pontualidade muda, porque nem sempre é tão necessária assim. Daí eu falei da minha história, que eu tinha acordado às 3, daí eu falei que eu tinha... Sempre que eu saía, eu ficava prevendo... e se furar um pneu? Eu preciso sair com tempo pra, se isso acontecer, dar tempo de consertar. Tipo, e se tiver um acidente, ficar um puta trânsito? Daí eu falei que era isso que eu pensava pra chegar no horário. E daí ele falou que se isso não era ansiedade, se pontualidade não tava muito ligado com ansiedade. Daí eu falei que depende de como a pessoa lida. Tipo, se a pessoa pensa nessas situações com calma, tipo, só pra se precaver, não é um problema. Agora, se a pessoa fica nervosa, pensando que tudo de ruim vai acontecer, e daí ela vai estar nervosa o caminho inteiro, tipo, qualquer momento vai acontecer alguma coisa, daí sim seria uma coisa a se tratar. Daí depois ele falou sobre prazo de entrega de trabalhos, por exemplo. E se você tem um trabalho em grupo para entregar e um dos participantes atrasou todo o trabalho, tá todo bagunçado. Daí eu falei, bom, prisando pela pontualidade de entregar o trabalho, o melhor seria você ajudar esse seu colega que tá passando por um momento, pode ter acontecido algum imprevisto, que bagunçou toda a vida dele e que era inevitável, não tinha o que ele fazer, tava fora do controle dele. Então você ajuda aquele colega pra gente conseguir entregar no prazo. E aí talvez depois seja você naquela situação e ele te ajude. Então, fazer bondades um pro outro nunca é em vão e que seria importante fazer isso. Esse entrevistador já era meio seco, assim, ele me olhava com um olho estranho. Não sei explicar, gente. Só não fui com a cara dele. Mas tudo bem. Bom, daí outra pergunta era sobre... O briefing era o seguinte. Tenho certeza que você ajudou muitas pessoas esse ano. Por que você fez isso? Daí eu falei que os principais motivos eram gratificação e colaboração. Daí eu falei que na nossa escola, sempre à tarde, ficavam várias pessoas estudando, daí acabava um ajudando o outro, tipo, eu tenho facilidade mais nessa matéria, daí eu ajudo o outro, mas daí o outro tem mais facilidade em outra, daí ele me ajuda, e assim criava uma conexão entre todo mundo, eu achava isso muito importante num ambiente escolar, para também aliviar as pressões, né, ter amigos é muito importante, e que então, essa conexão e essa colaboração, que todo mundo tem o que aprender com o outro. E eu também falei sobre a gratificação, né? Que às vezes você ajuda uma pessoa numa matéria que ela tá preocupada por causa da prova, e daí ela acaba muito bem e você fica feliz em ver ela feliz por ter conseguido, sabe? Você fica feliz em ter ajudado ela nesse processo. Daí depois ela conversou, tipo, fora da escola, no que você consegue ajudar as pessoas. Daí eu falei num tópico que sempre me pega muito, tipo, meus amigos que andam comigo na rua, sabe? Que, tipo, quando eu passo em algum farol que tem alguém, tipo, pedindo alguma coisa, eu sempre tento conversar com a pessoa, ou dar alguma coisa pra ajudar, porque eu fico imaginando que nenhum ser humano merecia estar numa situação assim, né? Daí eu sempre falo que às vezes nem é só o material que importa, às vezes uma pessoa assim, tipo, todo mundo passa por ela, fecha o vidro, ninguém fala um bom dia, um nada. E às vezes quando você tá passando na rua e você para, e essa pessoa te para e você pergunta pra ela como ela tá, e daí às vezes as pessoas se abrem, sabe? E daí eu falei que muitas vezes uma grande ajuda é estar ali pra ouvir a pessoa. Porque às vezes
você tá com aquele negócio entalado que você não conta pra ninguém e parece que ninguém quer te ouvir, ninguém se importa. E daí alguém para pra te ouvir, pra perguntar como você tá, e daí você fica muito feliz dessa pessoa ter parado pra te ouvir, né? Bom, daí eu falei sobre como você tá lá pra ouvir uma pessoa, o que ela tem pra falar, já é uma coisa muito importante pra aquela pessoa, que às vezes é aquilo que ela precisava. E foi isso. Daí a outra entrevista foi sobre o uso do chat GPT. Se eu já tinha usado, se eu conhecia alguém que tinha usado, se eu achava que era uma boa ferramenta. Daí eu falei que eu particularmente nunca tinha usado, mas que eu conhecia pessoas que já tinham usado pra, tipo, entregar uma redação que não queria fazer, e daí mandou o chat GPT fazer e entregou. E daí ele falou assim, então eu achava a ferramenta ruim. Daí eu falei que pra mim nenhuma tecnologia não é nem boa nem ruim. Depende do jeito que a pessoa vai usar. E daí ele perguntou se eu me vejo em algum dia no futuro, se eu acho que seria confiável usar, se eu usaria pra profissão médica. Daí eu falei que acredito que daqui uns anos ele vai ser mais confiável do que é, mas de qualquer jeito eu usaria para responder uma pergunta rápida, mas eu sempre ia verificar se aquilo é confiável, também ia me aprofundar naquilo que ele respondeu. Foi praticamente a mesma resposta que eu dei quando ele perguntou se eu usaria para fazer trabalhos na faculdade. Eu falei que eu até usaria, ou tipo, se alguém do meu grupo aparecesse, tipo, isso que eu achei no ChatGPT. Falei que sim, mas que eu ia pesquisar a veracidade disso e como já tava a resposta fácil, eu ia aproveitar esse tempo que sobrou para me aprofundar mais naquele aspecto pro trabalho. E acho que foi isso, acho que eu acabei todas as entrevistas. Bom, daí depois de todas as entrevistas, eles levaram a gente pra faculdade. Que é tipo, no hospital você sobe, daí tem uma passarela por cima da rua, você chega na faculdade. Gente, a faculdade é impecável. É tipo, perfeita. Ela é extremamente linda, muito maravilhosa. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês depois da faculdade. Tipo, é surreal. Parece que nunca pisaram lá. Não tem um pó, não tem uma marca de batido, não tem nada. Nada. Tipo, a sala de pesquisas tem muito aparelho, muito aparelho. Tipo, eles têm um monte de peça de anatomia, mas nada vivo, não tem cadáver vivo lá. Também tem um monte de boneco que imita a pessoa para você fazer as aulas práticas. Daí eles falaram que lá o negócio é team-based learning, então todas as aulas são em dupla. Não em dupla, tipo em grupo. E diferente de alguns métodos tradicionais que, tipo, vamos aprender os ossos, daí aprende todos os ossos. Vamos aprender os tecidos, daí aprende todos os tecidos. Eles separam em sistemas, então eles aprendem o sistema inteiro, cada partezinha, daí vão pro próximo. E que uma qualidade que eles não viram de conhecidos que fizeram outras universidades foi que desde o começo eles já trabalhavam com imagem, tipo de raio-x, qualquer tipo de imagem. Que ele falou que o cara que apresentou a gente era um aluno, né? Falou que ele tinha um conhecido dele que tava fazendo USP e que, tipo, ele foi ver a imagem, tipo, no sexto período, alguma coisa assim. E que ele acha legal que, tipo, ele já vem tudo aprofundado desde o começo, mas por partes. Em vez de indo camadinha por camadinha do corpo humano, eles pegam um sistema, vem tudo daquilo, vem o outro, vem tudo daquilo. Daí acho que isso é bom, porque muita gente fala que é muito maçante o ciclo básico, que é muita decoreba. E daí lá não tem esse negócio de ciclo básico, né? Porque você já vai vendo tudo desde o começo até o fim de cada sistema. E é isso, eu achei muito legal a faculdade, assim, tipo, impecável, não tem uma coisa pra falar de ruim. E é isso. E daí, no fim, eu fui sair de lá às 2h, mas quando chegou às 2h, eles levaram a gente pro auditório e falaram, agora a gente vai ficar aqui pra quem quiser tirar a dúvida e tal. Mas como já era 2h, meu pai tava me esperando desde as 6 da manhã e acho que não tinha nenhuma dúvida, e também tem conhecidos que fizeram lá, então poderia tirar dúvida com ele também, e eu tava desde as 6 da manhã e já tinha tomado lanche, queria almoçar, daí eu decidi sair. E daí foi isso. Mas daí, lá, enquanto eu tava no auditório, né, esperando pra chamarem pra fazer as entrevistas, eu conheci uma menina, né, que eu tava conversando com ela, duas meninas, na verdade.
Daí uma delas falou que ela tinha prestado para bolsa, que o processo de inscrição tinha sido dia 19 de dezembro até dia 31 de dezembro. Ninguém tinha me avisado que tinha esse negócio de bolsa. E ela falou que também eles deixavam bem para baixo, tipo, bem, não divulgavam muito, porque eles não queriam que muitas pessoas pedissem. Tipo, ninguém nunca tinha me falado que tinha esse negócio. Não tava no site da VUNESP nenhum edital, tipo, processo de bolsas. Não tinha nada, ninguém me avisou nada, eu nem sabia que isso existia. Eu achei que a bolsa ia ser depois, tipo, de acordo com o seu desempenho e conversando lá se você fosse classificado. Mas ela falou que também o processo de bolsa é extremamente trabalhoso, você tem que mandar um monte de comprovante, de cartão de crédito, de tudo que você imaginar, de moradia, de todas as pessoas que são dependentes da sua responsável financeira. Ela falou que é muito trabalhoso, mas ela fez, né? E eu não sabia que tinha, ninguém me avisou. Eu também achei que fosse depois e daí acabou não rolando. Então, se vocês forem fazer algum ano, provavelmente dia 19 de dezembro vai ter esse negócio e já vai separando os documentos que vai precisar. E é isso. Acho que é isso que eu tinha que falar. Beijos.